Ao domingo viajamos até ao espaço numa viagem conduzida pelo Miguel Gonçalves, comentador da RTP. Começa mais uma edição da rubrica A Última Fronteira. Miguel, muito bom dia. Bom dia, Cristina. Vamos à origem da vida na Terra. Uma equipa de astrónomos apresenta uma explicação. Sim, é verdade. A história de como surgiu a vida é capaz de ser um dos romances mais extraordinários que nós ainda temos, porque não temos teorias totalmente certas sobre como é que apareceram os primeiros blocos que deram depois a origem à vida. Sabemos que os primeiros blocos apareceram muito cedo na história da Terra. Cerca dos 400, 700 milhões de anos após a formação da Terra, temos indicação dos primeiros aminoácidos, das primeiras proteínas, dos primeiros elementos, os primeiros tijolos para a vida. Mas a vida propriamente dita, as células e tudo o que seguiu, só apareceu muito mais tarde, 2.000 milhões de anos depois. Mas aqui interessa então perceber de onde é que vieram esses tijolos que deram origem à vida. E é curioso, há coisa de 2, 3 semanas aqui neste estúdio falámos de um novo contributo que os astrobiólogos deram para esta história, em que trouxeram, imagina tu, a importância dos raios cósmicos e a maneira como essa energia também pode ter contribuído para a vida na Terra. E agora, à medida que nós temos melhor ciência, melhores computadores, melhores laboratórios, melhores simulações, tentamos perceber se há outros atores aqui envolvidos e que possam até serem muito presentes em todo o sistema solar. E então, um conjunto de cientistas de universidades e institutos da Alemanha apareceu agora com esta teoria muito interessante, cujo papel principal é atribuído ao ferro, naquilo que nós estamos a ver nestas imagens. De onde é que pode ter sido aparecido esse ferro e qual o papel do ferro no aparecimento das primeiras dos tijolos da vida? Bom, o ferro, de acordo com esta teoria, entra aqui como um catalisador. O catalisador é um mediador, é um facilitador de processos químicos, de reações químicas. Olha, por exemplo, uma chave de fendas dá-nos jeito para muitas coisas, mas é um facilitador. Ele depois não entra propriamente na construção daquilo que nós estamos a querer fazer. Ajuda-nos a construir. E esta teoria, esta nova ideia, diz que, então, se calhar o ferro de meteoritos, o ferro de pedaços de asteroides que entraram pela nossa atmosfera, conseguiram sobreviver e depositaram-se no nosso planeta, podem ter sido precisamente os catalisadores perfeitos para que, juntamente com uma atmosfera rica em dióxido de carbono, como havia na altura, dióxido de carbono e metano, pudesse então dar origem a hidrocarbonetos, a ácidos gordos, aminoácidos, ou seja, os tijolos da vida. Eis um desses exemplos. É o chamado meteorito do Campo del Cielo, que caiu numa zona da atual Argentina, que é rico em ferro, em níquel, algum cobalto, pequenas quantidades de irídio. E o que é que fez este grupo de investigadores? Pegou precisamente nos componentes químicos e metálicos deste tipo de meteoritos e houve depois um cientista que deu outra contribuição e disse: bom, na Terra primitiva havia também muito ferro, muito deste tipo de elementos químicos de uma outra fonte, em vulcões. Sim, porque a Terra inicial estava coberta de vulcões de magma. Então juntaram numa experiência laboratorial este ferro dos meteoritos de cinzas vulcânicas, misturaram com aquilo que seria, no fundo, a atmosfera primitiva e fizeram uma nova interpretação da famosa experiência de Harold Mirrlees, que era tentar perceber, no fundo, se depois, juntando estes elementos todos, nós tínhamos o aparecimento, então, dos tais aminoácidos. E eis, então, que os resultados são interessantíssimos. Nessa câmara de pressão onde juntaram tudo isto, eles conseguiram, então, simular a atmosfera primitiva, estes ferros, estes elementos todos, e o que é que apareceu? Graças ao catalisador do ferro, dos meteoritos, das cinzas vulcânicas, conseguiram, então, ver, passado pouco tempo depois, essas primeiras tijolos da vida. Ora, isto é muito interessante, Cristiana. Porquê? Porque nós sabemos que, no início da formação do Sistema Solar, era muitíssimo vulgar, era habitual. Nós temos o choque de pequenas rochas espaciais, pedaços de asteroides, pedaços de cometas, no fundo depois meteoritos. Meteoritos quer dizer que sobreviveram à entrada na atmosfera, caíram mesmo, chegaram à superfície dos planetas e de luas. Se esta teoria for válida para o nosso planeta, é válida também para muitos outros corpos do Sistema Solar, muitos outros planetas, muitas outras luas, porque esse choque, esse depósito de ferro, deu-se em muitos outros lugares do Sistema Solar. E, portanto, e também sabemos que, provavelmente, os vulcões também estiveram presentes em outras luas e em outros planetas. E, portanto, a grande força desta teoria foi, eles juntaram partículas de ferro, juntaram meteoritos de vários graus, de vários tamanhos,
tais como cinzas vulcânicas de vários tamanhos, e tudo bateu certo. O resultado foi sempre o aparecimento destes tijolos da vida. E se deu na Terra, então, perguntam os cientistas e muito bem, será que também esta receita, que é tão universal no nosso sistema solar, não poderá ter tido também este tipo de resultados noutros planetas e noutras luas? Essa é a beleza da astrobiologia, é simular aqui o que pode ter acontecido no passado, com as condições do passado, que afinal nós conseguimos conhecê-las melhor hoje. E, portanto, este é mais um contributo para tentarmos perceber, no fundo, esta história lindíssima que é como é que apareceu a vida no nosso planeta. Miguel, e vamos agora perceber se há buracos negros para todos os tamanhos. Sim, porque nós sabemos que existem os buracos negros, que eu tenho a certeza que é um dos temas preferidos dos nossos telespectadores. Nós conhecemos buracos negros, olha, nos extremos, conhecemos buracos negros, apesar de tudo não muito maciços, que resultam do colapso de estrelas de grandes dimensões. E são buracos negros com algumas dezenas de vezes a massa do nosso próprio Sol, portanto estão no extremo mais baixo, digamos assim, de massa, e depois conhecemos o extremo mais elevado, os chamados buracos negros supermaciços, que residem no coração das galáxias, pelo menos das maiores galáxias. E quando eu digo que são supermaciços, estamos a falar de buracos negros da ordem dos milhares de milhões de vezes a massa do nosso Sol. Os de massa mais pequena estão mais ou menos distribuídos pela galáxia. Podemos encontrá-los, se calhar, em toda a extensão da galáxia. Os supermaciços, ali no coração, apenas no coração. E eles devem ter crescido até essas massas devido à colisão de galáxias e em que os buracos negros centrais também se juntaram no coração da nova galáxia. E, portanto, cresceram assim, à custa de aglutinarem-se uns aos outros. Nós também sabemos que provavelmente existe aqui buracos negros de massa intermédia, com algumas centenas ou milhares de vezes a massa do nosso Sol, e se calhar também tem alguns sítios preferenciais onde moram. Há algum tempo que nós desconfiamos, até porque temos alguns indícios, visto noutras galáxias, que esse tipo de buracos negros podem se calhar existir no coração dos enxames globulares de estrelas. Olha, aquilo que nós estamos a ver são bolhas, autenticamente bolhas de estrelas, geralmente estrelas mais velhas, e que orbitam e que giram à volta dos extremos das galáxias. Nós conhecemos algumas dezenas à volta da nossa própria galáxia. E há esta suspeita que eventualmente é lá o habitat deste tipo de buracos negros de massa intermédia. Mas, curiosamente, nunca tivemos nenhuma prova suficientemente forte para dizer que, ali naquele enxame globular está um buraco negro de massa intermédia. Até que o Hubble, e depois de 12 anos de observação do enxame globular da nossa própria galáxia, o M4, o Hubble diz que há ali no coração daquele enxame uma série de estrelas que orbitam algo que parece invisível. Invisível, visível nos nossos olhos, como é óbvio. Mas que se nós fizermos as contas matemáticas e analisarmos a órbita daquelas estrelas, elas parece que são alteradas pela gravidade de um corpo muito denso, com massas entre as centenas e as milhares de vezes a massa do Sol. Onde é que isto nos leva? Buracos negros de massa intermédia. Podemos estar perante o primeiro caso verdadeiramente forte do ponto de vista científico de um buraco negro de massa intermédia e ainda por cima na nossa galáxia, num enxame globular que está na nossa galáxia. Mas repara bem, Cristiana, como foram precisos 12 anos de observação deste enxame em particular para tentar chegar a esta conclusão. Eles escondem-se muito bem, porque ainda por cima estão numa metrópole de estrelas. E é muito difícil fazer este tipo de observações. Só mesmo alguém com o poder inacreditável do Hubble consegue olhar para estas desconfianças. E damos um salto muito rapidamente a outro extremo, que são os quasares, e houve um conjunto de 4 telescópios espaciais que analisaram em várias energias aquele que é talvez o buraco negro supermaciço no coração de uma galáxia mais brilhante que nós conhecemos, relativamente próximo, é uma maneira de dizer, 9 mil milhões de anos-luz de distância, e foi, no fundo, observado com muito mais atenção. E chegámos à conclusão que este tipo de buracos negros tem um comportamento, às vezes, muito imprevisível. Quasar porquê? Porque nesta altura em que nós o apanhamos, ele está a comer matéria. Ele tem um disco de acreção, tem um disco de matéria que vai comer, tal como mostra esta representação artística, que é muito quente porque há muita matéria ali a girar à volta e muito brilhante. E, portanto, nós hoje sabemos que isto é mais estranho que aquilo que nós pensávamos. Ele brilha de uma maneira muito mais intermitente, em escalas de tempo muito mais curtas do que aquilo que nós pensávamos. Portanto, vamos ter muitos mistérios com buracos negros. Muito bem, Miguel. Até ao próximo domingo. Até ao próximo domingo, Cristina.